Quando eu falo testemunho, estou falando sobre seu testemunho pessoal, como crente. Não vale a pena ganhando o argumento, o discurso e perdendo o seu testemunho no processo. Nós, cristãos, nós precisamos ser conhecidos ou reconhecidos como pessoas que estão demonstrando as frutas do Espírito. Bem-vindo ao episódio número 6 do Papo com o Pastor. E hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos saudáveis com o pastor Jay Bauman, da First Baptist Orlando, nos Estados Unidos. Sou seu host, Gabriel Igarashi. Jay Bauman, já conheço ele há... Caramba, quanto tempo, Jay? Já tem mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Ele serviu como pastor aqui durante muito tempo na Igreja Redentor, aqui no Rio de Janeiro. E agora ele está nos Estados Unidos, voltou para a terra dele. Jay, bem-vindo. Fala um pouquinho do seu trabalho lá nos Estados Unidos. Obrigado. Bom dia. Depois de 10 anos no Brasil, a nossa família voltou para a minha terra. E agora eu estou pastoreando uma igreja brasileira lá, na verdade um ministério de uma igreja maior chamada First Baptist Church. Então, no ministério brasileiro, eu assumi a pastoreio lá e tem sido uma alegria. A gente está gostando bastante. Amém. E recentemente no Facebook você fez um post, né, que ganhou muita atenção, então você achou legal a gente fazer um podcast sobre isso, que é sobre relacionamentos, tá? Então, Jay, mete bronca, fica à vontade aí. Na verdade, eu estava pensando muito sobre relacionamentos e conflitos, porque como líder, é inevitável que a gente vai ter os conflitos nas nossas vidas. E eu percebi que muitas vezes eu estava tendo dificuldade em entender como se relacionar com alguém que tem um problema comigo, que não entende necessariamente a minha visão. Ou às vezes uma pessoa tóxica ou alguém na minha vida que eu não consegui, vamos dizer, capturar o coração dele. Então eu pensei, cara, depois desses quase 20 anos do ministério, eu tenho alguns pensamentos sobre esse assunto, né? E várias coisas, inclusive, que não necessariamente para um pastor, mas qualquer líder, qualquer pessoa que está andando com Cristo. Mas eu acho que a coisa fundamental é lembrar que você tem que pregar o evangelho para você mesmo. Lutero, eu acho que uma vez falou que a gente precisa pregar o evangelho para nós mesmos e de uma forma que a gente está quase batendo a nossa cabeça com as boas notícias do evangelho diariamente. E para mim, isso tem sido uma coisa que eu sempre lembro, porque eu sei que se eu não pregar o evangelho para mim mesmo, eu vou acabar operando mais na carne. Faz sentido? Sim, faz sentido. Então, essa é uma coisa. Uma outra coisa que, além de pregar o evangelho para você mesmo, tem vários aspectos de conflitos que nós precisamos considerar. Primeira coisa, por exemplo, de não ser ou não seja ofendido facilmente. Um problema que nós temos muitas vezes na igreja é muitas vezes a gente tem tanta insegurança sobre nós mesmos ou sobre uma posição que nós temos que a gente acaba sendo ofendido super facilmente. E em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo nos lembra que um dos aspectos do amor é que não é facilmente ofendido. Então, quando a gente acaba entrando em relacionamentos com pessoas inseguras, a gente tem que entender que muitas vezes eles vão tomar ofensas, não sei se é bom português, mas em coisas que não são necessariamente coisas que eles devem... Que deveriam ficar ofendidos. Exatamente. Sim. E a gente também. E eu acho que muitas vezes o que eu faço, por exemplo, se eu estou chateado sobre alguma situação, irritado, eu penso...
eu vou tomar, vamos dizer, 24 horas ou 48 horas antes de responder para ter certeza que aquela coisa realmente vale uma conversa, vale uma resposta. E se aquela coisa está me irritando ainda depois de 2 dias, tipicamente aí eu vou engajar uma conversa com a pessoa. Interessante isso, cara. Não deixar as emoções levarem o nosso melhor, né? Exatamente. Sim. E nem sempre é fácil, né? Porque a realidade é as pessoas gostam de desabafar, né? Que esse é um outro problema que nós temos sobre, vamos dizer, o disfarce, vamos dizer, de compartilhar com alguém que não seja pessoa, que não é a pessoa que te ofendeu. A gente acaba desabafando bastante, falando mal da pessoa e falando mal, acaba quase fofocando às vezes, ou pelo menos não fazendo nada para edificar a outra pessoa ou para ajudar na situação. Então temos que ter muito cuidado com isso também, de não desabafar desnecessariamente. E se a gente tem que falar com alguém, é sempre melhor procurar wise counsel, conselho sábio. Conselho sábio, sim, um ancião, alguém mais velho, que sabe como te ajudar. Uma pessoa que você sabe que está andando com Cristo. É o tipo de pessoa que quando você senta com ela, você sente que aquela pessoa está lá para o seu próprio bem e também para o bem da outra pessoa. Caramba. Eu acho que isso é difícil pra caramba, né? Porque às vezes quando a gente quer fofocar, a gente quer achar alguém que vai concordar com a gente, né? Sim. Para poder falar mal e a gente poder alimentar o nosso ego. E inclusive, eu diria, eu não quero fazer uma generalização demais, mas particularmente na cultura carioca do Rio de Janeiro, por exemplo, não diria todo o Brasil, mas não uma cultura tão confrontadora. Sim. A gente não gosta de confrontar. De confronto, então, às vezes, tudo bem, ok, você é meu, vamos almoçar e tal, sem nenhuma intenção de conectar com a pessoa. Sim. E então, quando eu cheguei no Brasil anos atrás, vamos almoçar, vamos. A pessoa nunca me ligou. Luciane falou, eles não querem almoçar com você. Minha esposa falou. É só uma forma de ser gentil, só né? Falar, então, às vezes, o que acaba acontecendo, você tem muito, vamos dizer, amizades que não são profundas, né? Não são, na verdade... São superficiais. São superficiais. É verdade. E, então, às vezes, a Bíblia nos chama a confrontar, de ter conversas difíceis. No outro lado, eu acho que um aspecto dessa, vamos dizer, para redimir esse conceito, eu acho que em alguns aspectos também, o brasileiro não é tão facilmente ofendido como outros países, às vezes. E ele consegue gerenciar problemas porque ele já enfrenta muita coisa diariamente. Então, eu acho que isso é um aspecto bom. Como falei, nem tudo merece uma conversa, um confronto, né? A gente não deve ser ofendido facilmente. Muitas vezes as pessoas gostam de confronto, né? Gostam de ser correto. Em inglês a gente fala, né? É melhor, or sometimes it's better to have a right relationship than to be right. Às vezes é melhor ter um relacionamento, vamos dizer, tranquilo do que estar certo sobre qualquer coisa. Claro que a Bíblia nos chama a perseguir a verdade, a proclamar a verdade, mas às vezes a sua verdade nem necessariamente é a verdade de Deus. Às vezes você nem consegue enxergar a situação como Deus. E pode ser que a outra pessoa está certa, ou pelo menos tem argumento razoável. Então, naquelas situações, eu acho melhor buscar reconciliação em vez de buscar estar certo sobre aquela coisa, né? Não sei se a palavra certa, presuma o melhor do outro, né? Seja caridoso. Eu acho que na raiz, a grande maioria das pessoas com quem nós temos conflitos não necessariamente quer nosso mal. Eu acho que muitas vezes a gente acaba especulando demais, pensando que eles querem criar um grande problema para nós, mas é simplesmente, às vezes, uma desconcordância, uma chateação que você consegue, às vezes, melhorar simplesmente com uma conversa, né? Às vezes a gente acaba especulando, pensando da pior da pessoa, em vez de olhando aquela pessoa que é feita na imagem de Deus e entendendo, ok, essa pessoa é feita na imagem de Deus, essa pessoa ama Deus, falando particularmente sobre relacionamentos cristãos.
Então, vamos fazer o nosso melhor para pensar melhor Legal. das intenções da outra pessoa. É agir de misericórdia com o outro que nem a gente quer que tenha com a gente, né? Exatamente. E isso é verdade. 90% dos problemas estão na nossa cabeça. Sim. A E a gente acaba worrying, tendo muito ansiedade, que Sim. a gente sabe que a grande maioria das coisas que a gente acaba preocupando sobre são coisas que nunca vão acontecer. Exatamente. Que nos causa ter muita ansiedade, às vezes... Rouba a nossa força. Exatamente. Sim, E às sim. vezes levam a pessoa à depressão, inclusive. Ou vários tipos de problemas de saúde mental, inclusive. Verdade. Uma outra coisa que eu pensei também é a nossa abordagem. Por exemplo, quando a gente tem que confrontar alguém, temos que seguir o que a Bíblia diz, né? A Bíblia, eu acho que sempre prescreve a ideia de falar com a pessoa pessoalmente em primeiro lugar. Se a pessoa não é convencida ou se você não está satisfeito com a situação, particularmente no contexto de uma igreja, uma comunidade, você deve seguir Mateus 18, depois indo para a sua liderança, para conversar com a sua liderança, Legal. ou alguém que tem algum tipo de autoridade na sua vida. E assim adiante, você vai eventualmente, espero que não, mas às vezes tem que chegar até a maioria da igreja, vamos dizer, ou a igreja maior. E essa primeira abordagem, como você acha que ela tem que ser? Eu acho sempre melhor direto. Eu acho que, às vezes, nós desvalorizamos a conversa direta com uma pessoa. Eu acho que, embora não é confortável tanto para você, também para outra pessoa, pelo menos você possa comunicar, pode comunicar claramente o que você está pensando e não vai ter nenhuma dúvida que você falou, o que você falou, e aquela pessoa acabou recebendo o que ela recebeu. A dificuldade é, às vezes, confrontação, claro, chatas, difíceis. O que eu gosto de fazer é sempre tentar desarma a pessoa. Por exemplo, eu uso palavras como ajuda-me a entender o que você estava pensando quando você fez isso. Legal. Ou quando você disse isso. Você tá se colocando um pouco na posição inferior, né? Exatamente. Sendo humilde. Entendendo que empatia é importante, entendendo que a pessoa merece o direito de se expressar, de se compartilhar o que aconteceu com ela. Em alguns casos no passado, eu fiz um erro onde eu cheguei lá pronto para quase atacar a pessoa na situação, não entendendo que essa abordagem que só vai resultar em problema, entendeu? Temos que dar oportunidade para a pessoa compartilhar, temos que fazer isso com uma cabeça mais tranquila. Mais calma. E então, eu acho que essas palavras ajudam bastante. É dar o benefício da dúvida, né? Exatamente. Que, inclusive, pelo menos na sociedade chinesa, é uma ideia de justiça, né? Que conectada com o sistema de justiça. Aqui no Brasil, sabia. dependendo de onde você está, mas também, teoreticamente, nós temos essa coisa. Legal, não sabia disso. Maneiro. A presunção de inocência. Isso. Exatamente. Uma outra coisa que eu pensei é, lembrando que seu testemunho é mais importante do que vencer um argumento. Quando eu falo testemunho, estou falando sobre seu testemunho pessoal, como crente. Não vale a pena ganhando o argumento ou o discurso e perdendo o seu testemunho no processo. Nós, cristãos, nós precisamos ser conhecidos ou reconhecidos como pessoas que estão demonstrando os frutos do Espírito. Eu acho que um aspecto crucial da vida cristã em conflito é, será que a pessoa com quem eu estou falando está demonstrando o fruto do Espírito? Porque quando ele ou ela eu tenho muito mais tranquilidade em abrindo meu coração, em aceitando perdão ou pedindo por perdão, entendeu? Essa disposição faz toda a diferença. Infelizmente, no Brasil, também nos Estados Unidos, tem alguns pastores, líderes que são muito ácidos na abordagem. E eles acham que eles estão ganhando, vamos dizer, o mundo, ganhando o argumento, mas muitas vezes as pessoas que não andam com Cristo não entendem essa acidez e acabam muitas vezes sendo um testemunho muito ruim, muito ruim.
E quando pastores têm essa acidez, eu acho que não reflete muito o coração de Cristo. Temos que valorizar a verdade, mas a gente não usa a verdade de uma forma desnecessária. Faz sentido. Faz sentido. A verdade não é para machucar as pessoas, é para trazer luz, né? Amém. Inclusive a própria teologia reformada, Burke Parsons falou uma vez, ele falou, deve ser tipo de um travesseiro para as pessoas descansar as cabeças deles e não uma coisa como uma martela na cabeça de uma pessoa. Então, quando aquelas de nós que têm a visão mais, vamos dizer, reformada, a gente tem que entender que a teologia reformada não nos causa ser menos graciosos, mas mais graciosos. A gente deve ser as pessoas mais graciosas do mundo. Sim, porque a gente encontrou as doutrinas da graça, né? Isso se aplica também à nossa opinião política, né? Sim. Porque eu acho que muito dessa acidez tem também a ver com a polarização agora nos posicionamentos políticos de cada um, né? Sim. Muitos pastores, tanto que se inclinam mais para a direita e para a esquerda, têm estado muito ácidos porque eles acreditam estar na posição correta. E por isso eles têm falado da forma como eles querem. E muitas vezes acaba afastando as pessoas ao invés de agregar, que nem você está falando. E não vou dizer, colocar nossa esperança na política é totalmente fútil. Sim, é totalmente... não vai resultar em nada. E quando você mistura, inclusive, a política e a religião, o que você acaba tendo é a política. E então, nos Estados Unidos, na década de 80, já passamos por essa coisa de, vamos dizer, igreja casada com a direita, fortemente. E, embora se alguém me perguntasse se você está mais na direita ou mais na esquerda, provavelmente estou mais na direita. Não tenho problema dizendo isso, mas eu não vou usar isso como uma forma de ofender as pessoas desnecessariamente. Legal. Eu estou mais preocupado sobre o que a Bíblia diz sobre certos assuntos do que torcer por um candidato em particular. E nem como um critério para você aceitar as pessoas na sua comunidade. Totalmente. Inclusive, nós temos pessoas, pelo menos no Rio, quando a gente estava aqui, pessoas que gostam de Lula e tal, do PT, sei lá. Particularmente eu achava interessante, mas eu acho que não quero criar problema com a comunhão com uma pessoa simplesmente porque eles não têm a mesma visão que eu tenho. Até porque não é a prioridade da igreja, né? A Não. prioridade da igreja é pregar o evangelho e a salvação. Né? Exatamente, então... exatamente. E eu vejo um rumo preocupante para algumas pessoas na igreja brasileira se elas continuassem a andar nessa direção. A gente não tem nenhum Salvador lá em Brasília, com certeza. Nunca teve e não vai ter. É a mesma coisa na minha terra. Eu acho que... e acredito, eu acho que é ainda mais complicado lá, em alguns aspectos. É mesmo? Caramba. Mas isso é outro assunto. Outro assunto. É outro podcast. Outro podcast, com certeza. Outra coisa, a gente não pode esquecer de orar, né? Antes desses confrontos, né? Entendendo que Deus vai usar esses conflitos para nossa santificação. Santificação é um dom, é um presente de Deus. Deus acaba usando essas situações para nos santificar. Eu sou o que eu sou hoje em dia porque eu enfrentei vários conflitos na minha vida ministerial. Em alguns momentos, às vezes eu tratei de uma forma boa, às vezes nem tanto, mas Deus usou tudo isso para me moldar, para ser a pessoa que eu sou hoje em dia, né? Confrontos acabam te deixando mais casca grossa, né? Essa é uma expressão boa. Acho que o confronto ele vai direto com o seu primeiro ponto, que é não ser seu primeiro ou segundo ponto, que é não ser facilmente ofendido. Não, você está certo. Eu acho que no fim das contas, o que as pessoas querem em conflito é coerência. Eu acho que a palavra que falta muito na vida cristã hoje em dia é coerência. Uma pessoa que fala alguma coisa e faz aquela coisa que ele falou que ele faria, vamos dizer. Pessoas aceitam erros, às vezes. Aceitam uma pessoa que não é perfeita. Mas eles querem pelo menos coerência. E cada vez mais, quando você está crescendo em liderança, numa igreja, num contexto, menos coerente você mais problema que você vai ter, né? Mas às vezes o mundo não
reconhece a coerência como uma coisa tão importante. Mas para nós, em relacionamentos, é totalmente crucial. A gente não pode esquecer que quem vai nos dar esse poder, né, é Cristo. A gente precisa praticar as disciplinas espirituais. Nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar lendo a Bíblia todo dia. Nós precisamos estar em fellowship, em comunhão. Sem essas coisas básicas, a gente vai ter dificuldade realmente tratando conflitos de uma forma apropriada. Uma pessoa que está fora da igreja local vai ter dificuldade com o conflito, porque ele precisa ter irmãos na vida dele para ajudar com esses momentos. E muitas vezes, pessoas, por exemplo, esse movimento cada vez mais crescente de desigrejados, muitas vezes o próprio DNA do movimento são pessoas chateadas com a igreja, às vezes pelas razões bem legítimas, mas eles acabam, às vezes, se reunindo sobre o que é negativo, né? Ou baseado tudo nessa coletiva negatividade, que eu acho que é um tipo de comunhão, comunidade que no longo prazo não é saudável. Mas quando você está numa comunidade verdadeira, bíblica, onde a palavra... Tem os seus erros, mas são coerentes. Exatamente. Também. Você vai acabar não sendo cercado, vamos dizer, com pessoas tóxicas, mas com pessoas que estão tentando seguir a Cristo, né? Então, não sei se foi muito claro, não, mas eu acho que dá para entender. Foi claro. Muito bom. Jay, muito obrigado, man. Muito obrigado. Você também. Que Deus abençoe você. Amém, man. Também nessa podcast e que todos nós crescemos diariamente em ter relacionamentos saudáveis. Amém.